Bem-vindo ao podcast da Lagoinha Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 3. Eu amo essa passagem. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, fala comigo, naqueles dias. Fala com fé, irmão, porque você está no culto de domingo à noite, você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Então fala com fé no teu lugar, naqueles dias. Por que você não falou com fé na primeira vez? Me ajuda a pregar. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram tão frequentes. Certa noite, irmão, não tem dia nem hora. O que a gente precisa entender é que o Kairos de Deus é o tempo oportuno, o tempo certo. Talvez para você já passou da hora, mas para o Senhor ainda não chegou o tempo. Hoje pela parte da manhã Deus falou muito comigo. Eu estava parecendo um doidinho aqui nessa primeira fileira. Eu peguei o relógio. Para quem não estava aqui no culto da manhã, eu vou deixar você doido também, então presta atenção. Eu estava com o meu relógio. E eu estava com ele aqui. E eu tenho um mistério com o relógio, irmão. Né? Obrigado, Espírito Santo. E eu estava com o relógio aqui de manhã assim, ó. O pessoal passou, meu Deus, o pastor está louco. Mas a gente viveu algo tão sobrenatural, e o Espírito Santo pegou assim, pega esse relógio. Peguei o relógio, falei assim, bota no ouvido. Eu falei assim, pô, bota no ouvido. Eu, não vai dar para ouvir, peraí, volta, segura aí. Não vai dar para ouvir. Aleluia. Obrigado, pode voltar. Não vai dar para ouvir. Mas eu estava aqui com o relógio, e eu coloquei ele no ouvido, mas eu vou tentar replicar, tá assim, ó. E eu lembro que, nessa hora, a Sam perguntou, o que você está fazendo? Aí eu olhei para ela e falei assim, o Espírito Santo falou claramente comigo. Esse ouvido precisa estar atento às realidades que estão acontecendo lá de fora. Mas esse aqui precisa estar atento ao tempo e às estações do Senhor. Não, para você pode parecer loucura, para mim pode parecer muito simples, porque eu já entendi já como o Senhor fala. E de maneira muito simples ele falou, com esses ouvidos você tem que estar atento às realidades que estão acontecendo aqui, mas nesse outro você tem que estar atento às realidades que estão acontecendo no meu relógio, no meu tempo. Então certa noite um menino chamado Samuel, a gente acabou de ler, mas certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Fala comigo, estava deitado em seu lugar de costume. Quem estava deitado? Eli, mais uma vez. Volta ali, por favor, verso de número 2. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Verso de número 3, a palavra fala, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. É incrível porque tem várias representações para isso. Mas eu não sei se você sabe, mas a menorá, que era aquele candelabro que ficava aceso, representava não apenas o fogo de Deus, mas a presença do Senhor. E esse fogo precisava estar aceso continuamente. Era papel do sacerdócio. Vê se você entende o que eu vou falar. Eu vou trazer algumas simbologias aqui para você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer revelação para você. Constantemente o sacerdote tinha que pegar o azeite, o óleo, porque naquela época não tinha lâmpada, então ele tinha que encher cada um dos vasinhos aonde ficava acesa a lâmpada. Faz sentido para você? Tinham 7 lâmpadas acesas em cima do candelabro. E a palavra fala que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Ou seja, isso representa para mim as primeiras horas da madrugada. E para você que está em 50 dias de jejum, a gente está 3 horas da manhã juntos. Cadê a galera da 3 horas da manhã aí? Irmão, Deus fala de madrugada, sabia disso? Deus faz coisas espetaculares nas primeiras horas da manhã. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Isso também pode ser representado que a presença de Deus ainda não tinha se afastado daquele lugar. Mas a palavra deixa muito claro para mim e para você que Samuel, diga comigo, Samuel,
estava deitado, diga comigo, no santuário do Senhor. Pois bem, Samuel não estava deitado no quarto, como muitos dizem. Samuel não estava deitado em outro lugar, a não ser no santuário do Senhor. Isso já seria impressionante, uma criança, um menino que aproximadamente tinha de 8 a 10 anos, está num ambiente de adoração, onde o profeta, o sacerdote da casa, não estava lá. Ele estava no seu lugar de costume, Samuel estava no santuário. Isso já seria impressionante, sim ou não? Mas tem algo ainda maior, diga comigo, mas tem algo ainda maior. Diga para a pessoa que está do seu lado, mas tem algo ainda mais profundo. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Verso de número 4, a palavra fala, então o Senhor chamou Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, estou aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Fale aos nossos corações nessa noite, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu falo com você sobre o fogo de Deus. Diga comigo, o fogo de Deus não se apagou. Olha para uns dois do seu lado e fala com fé, o fogo de Deus não se apagou. Eu não sei se você sabe o que está acontecendo. Pela parte da manhã, na parte da oferta, eu pude trazer um pouco de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, onde Ana, a mãe de Samuel, mulher de Eucana, esse que tinha Ana e Penina como esposa. Penina tinha filhos, Ana era estéril. A palavra fala que o anjo chega para Ana e fala assim, você é estéril, mas o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Ela chega, vai no santuário do Senhor, Eli vê a Ana chorando, e ele acha que ela está bêbada, e fala assim, mulher, está cedo, você está chorando, por quê? Você está bêbada uma hora dessa? Ela fala assim, eu não estou bêbada, eu estou chorando de tristeza e amargura, porque uma vez por ano, pelo menos, Eucana dava ofertas, tanto para Penina quanto para Ana, para que ela pudesse ir à casa do Senhor e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Pois bem, ao chegar à casa do Senhor, Ana chorava amargamente por não ter um filho. Falei para você que então Ana entende um propósito, entende uma oração, entende um princípio do reino de Deus. Todas as vezes que você pede coisas para satisfazer os desejos do seu coração, dificilmente você vai receber. É isso aí, poucas pessoas falam amém, né? Vou falar de novo. Quando você pede realidades ou desejos para suprir a vontade do seu coração, dificilmente eu e você nós recebemos resposta. Agora, quando nós entendemos, Senhor, se o Senhor colocar nas minhas mãos, eu entregarei ao Senhor para que o Senhor seja glorificado, irmão, certamente você receberá. O difícil é orar ao Senhor pedindo realidades que não vão suprir apenas as nossas necessidades, mas glorificar o nome do Senhor. Ana entendeu esse princípio e ela começa a orar. Deus, me dê um filho. E o Senhor fala assim, você vai ter um filho. Vou fazer de você estéril mãe, não só mãe de um filho, mas mãe de filhos. Mas o primeiro, a primícia, a primeira parte, aquilo que você tem de melhor, você vai entregar. O nome dele vai ser Samuel. Não vai passar navalha sobre a sua barba, ele vai ser entregue como sacerdote na casa de Deus. A palavra fala então, a gente leu isso de manhã, eu não tenho como ler com você, mas a oração de Ana, depois que ela entrega o menino, é maravilhosa. Ela fala assim, o Senhor levanta o pobre, o Senhor levanta o abatido, o Senhor faz ele se assentar à mesa de príncipes. Você está comigo aqui, irmão? Ele fala, você pega estéril e faz mãe de filhos, você responde a oração dos justos. Essa é a oração de Ana, mas isso só acontece quando ela entrega o seu filho. Isso já é lindo e maravilhoso, mas então a gente vê então que o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Se você vê de fato o que acontece, Samuel não tinha como, pela cultura judaica, exercer ofícios tão avançados do reino de Deus pela sua idade. Você está entendendo o que eu estou te falando? Samuel continuava sendo um menino. Ele ministrava perante o Senhor e provavelmente aqui, se você procurar um pouco mais a fundo, a palavra que você vai ver é um auxiliar. É o ajudante. Vamos lá, você já fez coisa com criança, como disse a Sanzi de manhã cedo. Quando pede para ajudar, mais atrapalha do que ajuda, amém, gente, né? Me ajuda aqui a lavar o carro. Meu Deus do céu, eu lembro que meu pai falava assim, vamos lavar o carro junto. Eu mais sujava o carro do que limpava o carro, então você já sabe como é que é.
Mas enfim, ele estava lá, estava ministrando, estava na casa. Mas a palavra fala para mim e para você que o menino Samuel ministrava juntamente com o profeta Eli. Eu preciso que você saiba que Eli tinha 2 filhos. Se você está procurando nome para meninos, está aí, Ofni e Finéias, né? Está repreendido, pastor. Preste atenção no que está acontecendo, porque o contexto dessa história é muito importante para aquilo que vai acontecer nesses próximos minutos. A palavra fala que Eli, preste atenção nisso, irmão. Eli fazia parte da linhagem dos levitas. Sabe quem poderia ministrar na casa de Deus? Os levitas. Eles eram sacerdotes. Eles foram desde o tempo de Moisés estabelecidos como a tribo que ficaria responsável por cuidar do templo de Deus. Pois bem, mas antes do templo de Deus, e também o templo de Deus era uma representação do tabernáculo, e do tabernáculo aquele que viria mais para frente, o templo construído sobre Salomão. O princípio geográfico e estrutural desse templo, que você já sabe, é átrio, santo lugar, santo dos santos. Pastor, por que você está explicando isso? Porque agora vai começar a ficar interessante a mensagem. A palavra deixa muito bem claro para mim e para você, se você puder abrir de novo o texto. 1 Samuel capítulo 3 diz que o menino Samuel estava ministrando perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, se atente a isso. As visões não eram frequentes. Certa noite, no tempo de Deus, quando o Senhor resolveu mudar a história de Israel, certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. A lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Então presta atenção, que agora vai ficar interessante. Sabe aonde ficava a arca do Senhor? Não ficava no átrio, porque aqui as pessoas tinham acesso. Não ficava no santo lugar, mas ela ficava no lado mais profundo, no lado mais intenso, no lado mais íntimo do templo e da tenda, chamada Santo dos Santos. Só que tem uma observação interessante que você precisa saber antes disso. Sabe quem poderia entrar no Santo dos Santos? Apenas o sumo sacerdote. Por lei, Samuel não era para estar ali. Se fosse pela realidade bíblica da lei, Moisés não poderia estar nesse lugar. Samuel não poderia estar nesse lugar. Samuel não poderia estar presente à arca de Deus, porque provavelmente ele morreria nesse lugar. Eu não sei se você sabe, mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação diante de Deus pelo povo dele. E se a oferta não era aceita, sabe o que acontecia? O sumo sacerdote morria. Samuel não deveria estar naquele lugar. Em outras palavras, aquele lugar não era um lugar para criança. Faz sentido o que eu estou falando? Mas é interessante o que a palavra fala através de Jesus, que ele diz: venham a mim, como vêm os pequeninos. Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Eu não sei se você entende a ingenuidade talvez de Samuel de estar num lugar onde ele não poderia estar, mas ele sabia que ali era o melhor lugar aonde ele poderia estar. Diferente de Eli, que estava no seu lugar de costume, no seu quarto, Samuel entendeu um princípio fundamental que mudou a história não só dele, mas de Israel. Enquanto ele dormia no quarto, Samuel descansava aos pés da presença de Deus. Samuel descansava aos pés da arca. A arca representa a presença de Deus. Isso te ensina muita coisa, irmão. Quando nós estamos na presença, nós conseguimos descansar. Quando nós estamos na presença, tudo que importa é estar nesse lugar, independente se você... Meu Deus do céu, será que eu posso estar aqui? Será que eu não posso? Não existe lugar melhor do que a presença. Samuel entendeu isso. E a palavra fala que Samuel estava deitado onde se encontrava a arca de Deus, no verso de número 4. A palavra começa dizendo que o Senhor não falava com frequência. Então agora, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eu estou aqui.
Verso de número 5, a palavra fala, e correu até Eli. Mas por que ele correu até Eli? Calma, você vai saber. Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Verso de número 6. De novo, diga comigo, de novo, o Senhor chamou. Irmão, presta atenção. Pastor, eu não estou entendendo. Será que é Deus que está falando? Irmão, esteja certo de algo. Enquanto você não entender, o Senhor vai continuar chamando. Enquanto você não entender, o Senhor vai continuar falando. De novo o Senhor chamou, Samuel. Chamou pelo nome, eu acho isso incrível. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Verso de número 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Agora eu fiquei confuso, pastor. Porque se ele estava no lugar do Santo dos Santos, ele ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada, significa que ele ainda não conhecia claramente a voz de Deus. Ele conhecia a presença, mas ele ainda não conhecia a palavra. Ele ainda não tinha plena revelação daquilo que ele estava fazendo, daquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda, fala comigo, ainda não lhe havia sido revelada. Verso de número 8, a palavra fala para mim e para você. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli. O Senhor me chamou. Ele percebeu. Parece que Eli se lembrou. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. A palavra fala para mim, para você, no verso de número 9. Ele disse, vá, deite-se. E se chamá-lo novamente, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. A palavra fala então, presta atenção, irmão. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, diga comigo, estava com ele. E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia sido revelado a Samuel por meio da sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Irmão, presta atenção nisso. Eu falo com você hoje sobre o fogo do Senhor. O fogo não se apagou. O fogo não se apagou. Sabe, quando nós olhamos para essa realidade, o contexto antes disso, em 1 Samuel capítulo de número 2, sabe o que estava acontecendo? Eli era o sacerdote, mas ele já estava ficando velho, então ele levantou os seus filhos, Ofni e Finéias, que ministravam também a casa do Senhor. Mas uma das realidades que a palavra deixa muito bem claro para mim e para você, é que os seus filhos faziam pouco caso da presença do Senhor.
as partes gordas das ofertas, aquilo que pertencia ao Senhor, eles tomavam para si, eles faziam pouco caso da casa de Deus. Em outras palavras, eles negligenciavam a presença e estavam fazendo da casa do Senhor bagunça. Se for trazer para hoje, fazendo a casa da mãe Joana, usando do templo um lugar para cumprir os seus próprios desejos, um lugar para pregar, para tomar para si aquilo que havia de melhor e entregar o resto para Deus. Até que o Senhor levanta um homem, chega para ele e fala assim: Eli, os teus filhos estão se fazendo desprezíveis diante da presença do Senhor, eles não estão honrando a presença do Senhor, eles estão tomando para eles aquilo que pertence ao Senhor. Eli, faça alguma coisa. E sabe o que ele fez, irmão? Nada. Porque esse é o problema. Talvez na nossa geração nós temos vários ministros da casa de Deus que se mantêm calados em meio a tantas coisas erradas no meio do povo. Não, você não entendeu o que eu estou falando, não. Irmão, hoje eu vim aqui para pregar. O pastor pregou de manhã, eu falei assim: Deus, eu prego de noite, me ajuda. Se não for, segura minha língua. O problema é que hoje a gente vive uma realidade onde tem ministros na casa de Deus, onde o Senhor está falando, está dando direcionamento, embora o Senhor naquela época falasse pouco, e hoje nós temos o Espírito Santo que fala muito, aleluia. Eli, está errado, conserta, varão, tua casa está bagunçada, eles estão fazendo da minha casa um lugar de bagunça, um lugar onde está subindo fogo estranho, está acontecendo coisa errada. Eli, ajeita isso, pelo amor de Deus, eu te coloquei como sacerdote na minha casa. Sacerdotes apáticos que se calam diante de coisas erradas. Sabe o que acontece com sacerdotes que não se posicionam e se calam mediante a realidades que precisam ser corrigidas? Eu não sei se você entende isso, mas Samuel era um menino. Samuel não fazia parte, presta atenção, isso aqui que eu vou te falar é impressionante, pelo menos para mim foi. Sabe o que Deus faz? Deus tinha uma aliança com Eli e sua geração. Você está comigo ainda aqui, irmão? Amém. Lembra que eu comecei falando para você que Eli fazia parte da tribo de Levi? Quando Eli decide ser imparcial, a se posicionar para manter a ordem na casa de Deus e zelar por essa presença, mais do que os seus filhos fazendo a vontade deles, ao ver realidades erradas dentro da casa do Senhor, ao invés dele se posicionar, ele se colocou apático a essa situação, se colocou conivente ao entender que os seus filhos estavam ali, vivendo essa realidade, e está tudo bem, irmão, não está tudo bem. O fogo do Senhor ainda não se apagou, e esse fogo sim é fogo consumidor. Eu falei isso pela parte da manhã. O Senhor, a palavra é muito clara dizer para mim e para você: Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, aquela que edifica o templo do Senhor, pedra angular, aquela que dá ângulo, aquela que dá destino, aquela que traz o entendimento, o esquadro para aquilo que está sendo construído. A palavra fala que à medida que nos aproximamos da presença de Deus, nós nos tornamos, através dele, pedras vivas para a edificação da sua casa espiritual, onde por meio dessa casa nós oferecemos sacrifícios ao Senhor. Vê se você entende o que eu estou te falando nessa noite em nome de Jesus. O que estava acontecendo é que Eli e toda a sua família não estavam mais zelando pela presença de Deus. Tanto faz se o Senhor está aqui ou não, tanto faz se a gente está fazendo coisa certa ou não. O que eles não entenderam é que Deus estava levantando um menino para mudar a história de Israel. E eu preciso que você entenda isso. Se for preciso, Deus faz a partir de você uma nova aliança. Acho que você não entendeu o que aconteceu. Samuel não fazia parte da tribo de Levi. Não entendi, pastor. Então eu vou te explicar. Quando o Senhor chama Samuel,
O que ele está falando é: eu estou fazendo com você uma nova aliança. Porque a aliança que eu tinha com o povo antes de você, eles quebraram ela, eles não querem mais a aliança. Eu faço a partir de você uma nova ordem de sacerdote, Samuel. Sabe por quê? Porque você ama a minha presença. Porque diferente de Eli, você não fica apático à minha presença e não aceita as coisas erradas, muito pelo contrário. Se existe um lugar onde você ama estar e você até descansa, é na minha presença. Se for preciso, o Senhor faz uma nova aliança. Se for preciso, o Senhor começa de novo. Mas o fogo ainda não se apagou. O fogo não se apagou, irmão. O Senhor está procurando adoradores. Homens e mulheres que vão se posicionar para dizer: Senhor, o que eles estão fazendo está errado. Samuel ainda era um menino, ele não poderia assumir. A palavra fala que ao partir que ele vai crescendo, presta atenção nisso, Samuel vai crescendo. Deus vai dando graça, porque o Senhor estava com Samuel, e todas as suas palavras se cumpriram. A palavra vai dizer para mim e para você que nenhuma das palavras de Samuel caíram ao chão. Sabe o que isso significa? Que todas as palavras que saíram da boca dele foram direcionadas pelo Senhor. Você tem noção disso, irmão? Quem era Samuel? A sua origem veio de uma mãe infértil, que não tinha alegria no casamento. Mas quando a mãe entendeu, o filho viveu. Quando o filho entendeu, todo o sacerdócio de Israel mudou. O fogo não se apagou, irmão. Você sabe quem foi o profeta Samuel? Eu nem preciso dizer para você quem ele foi. Você sabe muito bem quem foi Samuel. O que eu estou querendo trazer para mim e para você nessa noite é: Deus ainda levanta pessoas que amam a sua presença. Deus ainda espera encontrar pessoas que, diferente de Ofni e Finéias, que levam, presta atenção nisso, isso aqui é impressionante. Se você continua lendo o texto, sabe o que acontece? Israel está em guerra, como sempre. Ofni e Finéias pegam a arca do Senhor como se fosse um troféu e levam para o campo de batalha. Sabe o que acontece? Israel perde a batalha, porque o Senhor não é troféu de ninguém. Porque a presença dele não é troféu para ninguém. O que acontece é que os filisteus pegam a arca, levam então para a sua terra e colocam de frente para o altar de outros deuses. Mas Deus também não apenas mostra a sua presença para a nação, porque assim como ele disse para Eli, seus filhos morrerão pela maneira que eles tratam a minha presença. Mostrou a sua palavra se cumprindo para Eli, a sua casa, para o povo de Israel, mas mostrou também para os inimigos, para os filisteus. Quando eles colocaram a arca do Senhor de frente para o ídolo, sabe o que aconteceu, irmão? No primeiro dia, o ídolo no chão. No segundo dia, o ídolo no chão. No terceiro dia, ele estava rachado no meio. E praga para tudo quanto é lado. Sabe o que eles falaram? Devolve a arca lá para Israel. Deus me livre. Devolve a arca para Israel. A gente não quer isso aqui não. Em outras palavras, quem é você? Quem sou eu nessa história? Aqueles que pegam a arca, levam para o campo de batalha como se fosse um troféu? Ou aqueles que fazem pouco caso dessa arca, pouco caso dessa presença? Ou somos aqueles que até o Senhor está falando, a gente está ouvindo, mas a gente não está escutando porque a gente não obedece? É engraçado porque Samuel, ele foi pronto a obedecer o chamado. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve nessa noite, Deus. O que o Senhor quer? Deus entrega para um menino o destino de um povo. Deus faz ele crescer. Deus se revela através da palavra, que a partir desse momento Samuel agora começa a ouvir a voz do Senhor. Ele conhece essa presença.
Ele conhece essa voz. Um dos maiores profetas da nação de Israel é levantado por obedecer e honrar essa presença. Eu quero convidar você, irmão, a gente está em 50 dias de jejum. Nessa noite eu queria convidar você a entender o quão preciosa é essa presença. O quanto eu e você nós precisamos dessa presença. Um menino de 8 anos entendeu isso. Quanto tempo você vai demorar para poder entender? De maneira muito bem clara, até uma criança entendeu. Até quando nós vamos rejeitar essa presença?